ragazzi! Bentornati ao Finestra Bianconera! Que sufoco, que sofrido, que sofferenza, ragazzi! Siamo in semifinali, estamos nas semifinais. Bentornado, tifoso bianconero, ao Finestra Bianconera. Eu, Mário, falando em nome do fã-clube oficial da Juventus, aqui no Brasil, em São Paulo precisamente. Estamos no site da Juventus e a Juventus está nas semifinais da Europa League. Tá, eu sei, não é a menina dos olhos, etc, etc, não é a Champions, né? Mas a Europa League, antiga Copa da UEFA, que nós vencemos contra o Borussia Dortmund, por exemplo, em 93, quando o Baggio acabou com os alemães. Um grande abraço. Antes de começar o vídeo, isso aqui é muito importante. Abraço ao Romanista. Será que a gente se vê na final, Romanista? Será? Vai ser difícil a gente, né? Tem uma parada dura aí, vocês também. Um grande abraço ao Giles, Romanista. E hoje é aniversário da Dona Maria, lá de Atibaia, mãe do Nino Boareto, Carlos Boareto Júnior, vírgula, bianconeiro de Atibaia, interior de São Paulo. Dona Maria que completa 75 primaveras. Beijo do fratello, Dona Maria. Felicidades, saúde, harmonia, paz e alegria no seu coração. Dona Maria, parabéns. E parabéns para você, torcedor, que acreditou, que não ficou com aquele medo de ser eliminado pela terceira vez por um time português. Até rimou, terceira vez pelo time português. Ah, porque perdeu para o Porto. Ah, porque perdeu para o Benfica. Olha o Benfica aí ontem, que não tem mais pernas. Jogaram muito contra nós e acabou o fôlego do Benfica contra o time da China de Milão. E hoje o Sporting, que sufoco para passar pelo Sporting, e graças ao Gatti, porque o Gatti, hoje eu estou alegre, aula de italiano no Finestra. Gatti é plural de gatos em italiano. Fecha parênteses. O Gatti fez o gol que classificou, porque são 180 minutos. Não é um jogo só como a Copa do Mundo. Aquele gol lá em Turim do Gatti foi o primeiro gol dele na carreira e foi o gol da classificação. Foi aquele gol que nos proporcionou jogar pelo empate. Mas, ragazzi, a Juventus jogou um pouquinho melhor no segundo tempo em relação ao primeiro, em relação à sua própria performance no primeiro. Juventus que jogou no esquema 3-4-3, depois mudou no meio do jogo. Personagens do jogo tem alguns aqui. O Rabiot começou muito bem, fez o gol, depois acabou falhando quando saiu o pênalti para os caras. O Bremer fez uma bela partida, salvou uma bola lá importante. O Chiesa muito esforçado, o Chiesa está no sacrifício, tá? Não vou criticar, ele está no sacrifício, foi até o seu limite, jogou bem no que se diz respeito à entrega, né? E eu vou também destacar aqui uma nota negativa, muito negativa, por mais que eu goste, Vlahovic, e dessa vez eu não vou, veja bem, hein, é uma crítica construtiva, não estou pedindo a cabeça do Vlahovic, mas você não pode, um centroavante que custou 80 milhões, que treina para isso, perder um gol sem goleiro. Sem goleiro, não tem goleiro. E não tem essa história, a bola chegou forte, chegou curta, chegou... Não, ali, outros centroavantes guardam. Agora, lógico, eu espero que o Vlahovic faça o gol na semifinal, que o Vlahovic seja o Gatti na semifinal e faça o gol que nos leve à final. Mas não dá para perder, e aquele gol poderia ter custado a vaga, ou melhor, a não conclusão daquele gol poderia ter como é que fala? Até me enrolei aqui, ter custado a eliminação e ficar no meio do caminho. Graças a Deus não fez falta aquele gol. Aí teve bola na trave, teve uma pressão danada, aqueles lances que a gente ficou com medo de marcarem um pênalti. Enfim,
Foi um sofrimento até o último minuto de acréscimo. Ele deu 5 de acréscimo. E o Pogba entrou no fim. Entrou dormindo. Um jogador experiente. Isso me irrita, né? Agora, antes de falar da perspectiva para a semifinal, hoje, torcedor, quinta-feira, Racomando, hoje é dia de comemorar essa classificação e comemorar o dia, porque foi uma vitória dupla nos bastidores, a questão dos 15 pontos que nos deram, e, claro, essa passagem para a semifinal, independentemente da maneira como o time jogou. Estamos nas semifinais. Agora, para a gente, presta atenção, tifoso, tem 2 títulos em jogo. Nós temos a Copa da Itália, que vamos jogar dia 26, a partida de volta contra a Inter lá em Milão, e essa semifinal da Europa League. Estamos disputando 2 taças no meio de uma temporada onde nós estamos no inferno. Estamos ainda assim disputando 2 títulos, então a gente precisa o quê? União. União, torcedor. Vamos criticar o Alegre, o Moise Kean, o Rugani, o Rabiot, o Alexandro depois da temporada. Agora não. Agora vamos empurrar eles para dentro, porque assim, é com esse espírito que é a única chance que a gente tem, porque o Sevilha, ele é o Real Madrid da Europa League. Ele é especialista nessa competição. Ele é o que o Boca Juniors é na Libertadores. Eles são especialistas nisso. Mas a gente tem a camisa, e a camisa pesa. Vocês viram na Champions, muita gente com medo que o Napoli fosse atropelar o Milan. Eu falei, calma, a camisa pesa. Claro, o Sevilha está acostumado com essa competição, mas por outro lado, nós somos a Juventus. Como disse o Lilian Thuram uma vez, quando foi jogar com o Barcelona, lá na Catalunha, em 2003, nas quartas de final, ele falou, eles são Barcelona, eles são fortes, mas nós somos a Juve. Tem que incorporar isso, porque só assim a gente tem a chance de ir para a final, tá certo? E vai ser difícil, vai ser bem mais difícil. Agora, quando eu vejo um time que tem um Di Maria, que dispensa qualquer tipo de comentário, um jogador que foi decisivo para a Argentina na Copa do Mundo, não foi só o Messi. Quando você tem um Di Maria no ataque, quando você tem um Milik, que é um jogador nível Europa League, se não é nível Champions, é um nível Europa League. Quando você tem um Kostic, quando você tem o Szczęsny, que está bem nesse ano, o próprio Perin, você tem time no papel para encarar o Sevilha. É isso que eu estou dizendo agora. A prática é uma coisa, a teoria é outra. Precisa funcionar a prática e não a teoria. Eu sempre vou acreditar. Acreditava sim que podia passar do Sporting, passamos. Que venha o Sevilha, vai ser difícil, porém, me arrisco a dizer que é uma final antecipada, com todo respeito ao Leverkusen e à Roma. Não estou dizendo que se ganhar do Sevilha é campeão, mas tende a ser uma final antecipada, que é o que a gente fala na gíria do futebol, né? É uma semifinal, óbvio, não é uma final. Dito isso, rapidinho para acabar o vídeo, né? 15 pontos que deram para a Juventus momentaneamente, porque vão esperar outro julgamento, porque vai ter a questão, esse foi em relação a plusvalência, esse julgamento, e aí vai ter a questão dos salários, aquela coisa toda, que é um outro processo. Até lá, por que fizeram isso? Porque a federação, de tão vergonha que ficou, que nem teve representante ali na audiência de ontem. A pior parte ontem foi quando os advogados ou a acusação declarou que os 15 pontos foram um exagero. Se a própria acusação está dizendo que 15 pontos foram um exagero, e aí, quando falaram assim também, ontem, não tem motivo, não tem aqui argumentos para tirar 15 pontos, por que foi tirado 15 pontos? Ou seja, foi comprovado que foi uma porcada, uma ladrada,
como a gente fala na Itália. E aí, para não ficar... para sair à la francesa, para sair de fininho, jogaram a sentença para hoje, uma coisa que podia ser decidida em 20 minutos, e hoje 2 horas para poder falar. Enfim, uma coisa muito bem presepada para poder pôr a cara depois e sair o menos ridículo possível. E aí, recuperamos os 15 pontos. Acho muito improvável que eles retirem os 15 pontos da gente. Estamos em terceiro, 1 ponto atrás da Lazio, 1 ou 2, agora me foge aqui. Temos tudo para terminar o campeonato italiano em segundo lugar. E o mais importante de tudo, numa semana em que, depois eu faço um vídeo disso, vocês viram a questão de 2006? 17 anos, colocando a gente como roubando, que a gente roubou o campeonato em 2005, 2006, e eu sempre falei que aquilo foi uma armação. Vocês viram? Porque os jornalistas e os torcedores brasileiros gostam de apontar o dedo para a Juventus. Essa semana saiu aí questões de casas de apostas no campeonato nacional, e eu vi muita gente falando, né? Ah, não é bem assim, porque nome de tal time está envolvido, nome de time A, de time B, de time C. É legal, né? Quando você pega uma manchete de um jornal sensacionalista e coloca o nome de um clube grande, né? É legal. E aí associar a escândalo. É o que a Gazeta dello Sport faz com a Juventus, há anos, desde 2006. Por isso que eu falo, vai lá, apura os fatos antes de apontar o dedo e falar que a gente é rubentos. A verdade aparece, né? E para quem não acompanhou, depois eu faço um vídeo melhor, né? Muitos envolvidos, o Facchetti envolvido, toda a cúpula da Inter envolvida naquela situação aonde a Juventus é legítima campeã daqueles 2 anos e legitimamente tem os seus pontos. Não é que a gente não tem que comemorar ter os 15 pontos de volta. Aquilo é nosso, a gente ganhou no campo, como disse o Alegre. Então, isso é uma coisa vergonhosa o que fez a Federação Italiana, e repito, enquanto o Gravina estiver lá, a minha torcida não vai ter. Não vai ter. Enquanto o Gravina estiver lá. Isso é uma vergonha. Agora, lá atrás, quando eu falei que Gravina e Ceferin estavam juntos, né? que o Agnelli comprou uma briga com o Ceferin, e o Ceferin se juntou com o Gravina, e aí começaram as perseguições da Juventus no campeonato italiano, e aí a prova é o quê? Ou vocês acham que é por acaso que o Gravina é eleito vice-presidente da UEFA? Muito bem. Teoria da conspiração. É sim, tá bom. Então, torcedor, é o momento de união, porque se a gente ganha, tá longe, tem 2 jogos difíceis contra o Sevilha, mas você quer saber? A única chance de tirar o Sevilha é em 180 minutos. Se fosse um jogo só, mesmo que em Turim, ia ser mais difícil. Você vai falar, mas Mário, é o contrário, 2 jogos é mais difícil. Nesse caso não. Porque esse time da Juventus, ele oscila de um jogo para o outro. Então é aquela chance de você fazer um jogo muito bom e depois um jogo não muito bom, e no somar você acaba classificando. É a única chance, são os 180 minutos. E se a gente ganha esse título europeu, na cara do Ceferin, é pela honra, ragazzi. União nesse momento, dá um like no vídeo, sempre Forza Juve, 15 pontos, vamos para cima. E para terminar a semana com chave de ouro, domingo. Domingo, se a Juventus fazer a sua obrigação, porque é uma obrigação ganhar do Napoli, não precisa ser de 5 não, que seja de 1-0, que seja com gol contra, ganhar desses caras em casa, eu gravo o vídeo me entupindo de canole. Tá certo? Dá um like no vídeo, sempre Forza Juve, fino alla fine. Sim, eu tô feliz porque a Juventus, mesmo sofrendo, mesmo não me enchendo os olhos, chega a uma semifinal importante. E parabéns, não só para a aniversariante Dona Maria, mas parabéns para todos os advogados da Juventus que trabalharam bem demais e continuam trabalhando, atenção, e para o presidente Ferrero. Parabéns. Forza Juve, fino alla fine, e andiamo in semifinale, ragazzi. Ó, estão comemorando lá, hein? Tá ouvindo?